Um privilégio podermos ser perdoados por causa de Jesus Cristo que morreu por nós na cruz. E é só por isso que nós podemos reunir nesse tempo de culto, por causa da graça dele, do amor dele, da misericórdia dele. Temos hoje, para nossa reflexão bíblica aqui nesse tempo de culto, um texto, quem sabe, bastante conhecido para você, quem sabe você já ouviu ele algumas vezes, mas sempre bom relembrar histórias antigas. O texto se encontra hoje em Isaías, profeta Isaías no Antigo Testamento, no capítulo 6. Se você quiser acompanhar também na sua leitura, na sua Bíblia, Isaías no capítulo 6, os versículos de 1 até 8. Isaías 6, de 1 a 8 nos diz: No ano em que o rei Ezequias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os teus lábios, por isso a sua culpa vai ser removida, e o seu pecado será perdoado. Então eu ouvi a voz do Senhor, conclamando: Quem eu enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Envia-me. Até aqui esse nosso texto bíblico, quem sabe, como te falei, bem conhecido. Talvez você já ouviu desse chamado do Isaías, o seu chamado para o ministério. E que ele vai ter uma maneira no mínimo impactante, como a gente leu nesse texto, porque Isaías ele vai ver ao Senhor, e ele vê o Senhor assentado num alto trono. Ele olha e enxerga um trono, ali está sentado o Senhor, há serafins ao redor dele cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O texto diz que os batentes das portas tremiam. É quase que um terremoto acontecendo, porque treme tudo, as portas tremem, os batentes tremem. Tudo isso porque ali está a presença do Senhor. Diz o texto que o templo se enche de fumaça. Será um sonho? Será que Isaías está tendo um sonho naquele dia? Será o fim dos tempos? Quando tudo começa a tremer, a gente acha: vai acabar o mundo, né? Teve uma chuva aqui nos últimos 3 dias, né? Que teve gente que já achou: vai acabar o mundo agora, né? Porque pelo menos lá em casa as janelas tremeram também, né? Então, era uma cena no mínimo impactante por Isaías. Você se imagina no lugar do Isaías tendo aquela visão? Olhar, ver o Senhor assentado, os serafins voando, cantando, glorificando a Deus, o templo se enchendo de fumaça. No mínimo impactante. Porque Isaías enxerga o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele não enxerga aquela visão que muitas pessoas têm de Deus. Isso alguns filmes não nos ajudam muito, né? Porque eles personificam Deus como um Senhor bem velhinho, bem mirradinho, com uma bengalinha, barba branca, uma visão que quase dá um pouco de compaixão, né? Porque é um senhorzinho, né? Puxa vida, cuidem dele. Isaías não está vendo isso. Desculpa, Isaías não está vendo isso. Isaías olha e vê o Senhor dos exércitos. Ele vê o Deus Todo-Poderoso exaltado.
E esse Deus que é todo poderoso de eternidade a eternidade, assentado no trono. E diante dessa presença, no mínimo impactante que Isaías tem dessa visão, não resta outra coisa por Isaías a não ser gritar. E o texto diz, ele grita, ai de mim, eu estou perdido. Estou perdido porque eu sou um homem de lábios impuros. E eu vivo no meio também de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei da Glória. Isaías percebe a magnitude de quem Deus é. Ele percebe o quão poderoso o Senhor é. E ao mesmo tempo ele enxerga quem Ele é. Deus é todo poderoso. Isaías olha para ele e diz, sou pecador. Ele é santo e eu tenho os lábios impuros. Isaías percebe que diante de Deus ele deve temer e tremer. Por quem Deus é. Quem sabe Isaías sim tente viver uma vida reta e coerente. Quem sabe buscando viver a vontade do Senhor. Mas esse nosso viver a vontade de Deus nem se compara à magnitude de quem Deus é. Nem se compara. Nem se compara. E quando eu penso nesse Deus, que Ele é Deus de eternidade a eternidade, não sei se você está enxergando, mas eu pelo menos não estou olhando para cima enxergando nenhum trono, não estou vendo serafim. Se você estiver vendo, a gente conversa depois para eu saber como foi, mas a gente não está vendo isso. Mas isso não quer dizer que o Senhor não esteja assentado no trono, em primeiro lugar. Mesmo que eu não veja, Deus continua sendo todo poderoso. Mas aí quando eu sou lembrado que o Novo Testamento nos diz que onde estão 2 ou 3, ali estou eu no meio deles. Eu quero te lembrar que hoje nesse tempo de culto, seja você aqui presencial na Redentor, seja você na sua casa, eu quero dizer que nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso, do Deus Eterno. Não na presença de pessoas simplesmente, mas na presença daquele que criou todas as coisas, que redimiu todas as coisas através de Jesus Cristo. Nós estamos na presença hoje do mesmo Deus que Isaías contempla naquele dia. O mesmo Deus. E será que nós temos a noção do que está acontecendo? Será que já nos caiu a ficha de que nós estamos diante do próprio Deus, aquele que é Senhor da nossa história? Será que nos cai a ficha? Sabe o que isso gera em nós? Fiquei me perguntando hoje. Saber que Deus, Ele olha por nós. Quando a gente olha para a Escritura, ela mostra que Jesus, Ele veio, que Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou, morreu por mim e por você. De saber que a nossa história é guiada pelo mesmo Senhor, de que o Espírito Santo Ele habita em nós. O que será que isso gera no nosso coração ainda? Desculpa, mas eu não consigo mais vir aqui num culto achando que a gente está aqui cumprindo o protocolo religioso, não dá. Porque nós estamos diante do Rei da Glória, e diante disso não sobra nada por Isaías a não ser dizer, ai de mim, ai de mim. E esse ai de mim não deve gerar em nós agora medo, por assim dizer, ou pavor de fique lá, eu fico aqui. Mas o temor e o tremor que Isaías experimentam é por saber quem Deus é. Por isso ele teme e treme diante do Deus Todo-Poderoso. Sim, Deus, Ele é um Deus relacional. Sim, Ele é um Deus que nos olha individualmente. Sim, Ele é um Deus que nos ama. Sim, Ele é Deus que conhece a minha vida e quer ter um relacionamento individual comigo. Sim, Ele me ama. Me ama ao ponto de enviar o seu Filho Jesus a morrer na cruz. Sim. Mas a gente não pode esquecer de que Ele é Deus eterno. De que Ele é Deus Todo-Poderoso. E a nossa postura diante dEle é no mínimo de reverência. No mínimo. Por quem Ele é. Isaías agora enxerga então o próprio Deus, ele praticamente entra, o texto diz, quase em pânico, mas a história continua, porque o texto vai dizer que surge esse serafim, que leva essa brasa viva,
e toca nos lábios de Isaías. Isaías acabou de falar, eu tenho lábios impuros, eu vivo no meio de um povo de lábios impuros, e assim não vai dar para continuar. E aí vem Serafim e toca com essa brasa viva os lábios de Isaías e diz: por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Será perdoado. Eu acho interessante perceber que Deus chama Isaías e não há mérito em Isaías. Isaías já caiu a ficha de quem ele é: pecador, lábios impuros, povo de lábios impuros, meus olhos viram ao Senhor. Bate um desespero no Isaías. Isaías não tem mérito nesse chamado dele, não é uma conquista de Isaías pelas suas boas ações, mas é o próprio Deus que vai ao encontro dele, porque Deus é quem chama o Isaías, é Deus quem perdoa o Isaías, é Deus quem envia o Isaías, é Deus quem capacita o Isaías, e Deus poderia ter chamado qualquer outra pessoa, Deus poderia ter tocado os lábios de qualquer outra pessoa, mas escolheu Isaías. Então é um privilégio que Isaías tem, o privilégio de ser chamado pelo Senhor para ser profeta. É presente, é graça. Chamado de Isaías não é mérito de Isaías, o chamado não está na bondade do Isaías, não está no currículo religioso do Isaías, o chamado é presente do próprio Deus. Presente. E aí quando eu olho para a nossa realidade, pelo menos várias coisas que eu tenho visto, são pessoas lidando com o chamado de Deus de uma maneira bastante diferente. Parece que as pessoas perderam a noção que ser chamado por Deus é graça, graça imerecida. E eles apontam mais para si. Pessoas que diante de chamado apontam para si dizendo: poxa, mas olha os dons que eu tenho. Deus me chamou porque eu sou muito talentoso. Deus me chamou porque eu sou muito bom. Quase indo para Deus assim: o Senhor também tinha que me escolher, né? Porque olha quem eu sou. Olha da família que eu venho. Eu sou bom. Olha para mim. Tem gente que perdeu a noção de que tudo que nós temos e somos é graça. Os dons que Ele derrama são dele derramados sobre nós, os talentos são dele derramados sobre nós, o chamado é dele sobre nós. Quando a Bíblia fala, e é um momento interessante da conversão, por exemplo, quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, é impactante, mas tem que se lembrar que nós não demos o primeiro passo. Não fui eu que disse: Senhor, eu te aceito, mas primeiro Ele me aceitou. O meu eu é resposta para Ele. O Espírito me convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele me convence para que eu diga sim. E aí o mérito vai pelo ralo. Acabou. Acabou, não tem mérito. Por isso essa noção de gratidão, olhando para esse texto de Isaías, de que não sou eu que tenho que ser exaltado. Não são os meus dons e talentos para serem exaltados, mas é o Senhor que me chamou. É o Senhor que me preparou, é o Senhor que me deu aquilo que eu tenho e que eu sou. Mais dele e menos de nós. Mais ele, menos nós. O texto vai continuar trazendo a questão agora do Isaías, e agora com esse perdão através desse toque na boca do Isaías. Aqui tem uma frase célebre, né, de Deus dizendo: quem eu enviarei? Quem irá por nós? E o Isaías prontamente diz: eis-me aqui, envia-me. Eu fico imaginando essa cena, né? E a minha mente é meio fértil para algumas coisas, então eu fico imaginando coisas. Mas é quase uma pergunta tanto quanto retórica, né? Porque o texto diz que ali está Deus exaltado, aos serafins louvando a Deus, e nós temos Isaías. Temos relatado 3 grupos de pessoas aí nessa história. E aí Deus pergunta, eu não quero que soe menosprezando ou qualquer outra coisa, mas é quase Deus olhando para Isaías nos olhos, dizendo assim: Isaías, quem eu vou enviar, Isaías? Quem irá? Desculpa, não tem mais gente aqui. Não tem outros ali. Tem Deus, tem os serafins, tem o Isaías. Tipo, quem eu vou enviar?
Quem eu vou enviar? Aí o Isaías não pensa duas vezes, olha Senhor, então me envia. E não é com peso no coração, mas ele entendeu quem Deus é, recebeu o perdão e diz, me envia. Eu irei. Eu irei. Ser chamado por Deus é privilégio, é presente, não é mérito. Ser chamado por Deus também envolve uma grande responsabilidade, porque Isaías, agora levantado como profeta do próprio Deus, ele não vai ter uma jornada fácil. Porque os profetas, quando eles surgem na Bíblia, normalmente é em tempo de crise. O povo que se desviou, as lideranças, inclusive religiosas, que se perverteram, e aí Deus levanta um profeta, e o profeta não é vidente, o profeta é porta-voz do Senhor, que denuncia o pecado do povo e daqueles que estão ali, denunciar as lideranças que estão agindo de uma maneira incoerente. Então ser profeta é privilégio, mas também envolvia responsabilidade. Ser chamado por Deus, no caso de Isaías, é Deus dizer, Isaías, eu estou te chamando, te enviando, agora você vai lá, e você diz para o povo tudo o que eles têm feito de errado, e você diz para aquelas lideranças quantos desvios eles têm, e fala para eles se arrependerem. Ser profeta é privilégio, mas não é fácil, não é fácil. Chamar de profeta não é para sentar num trono, não é para ter uma cadeira especial diante do povo de Israel, não é para ser servido, não é para aparecer diante dos outros. Ser profeta é denunciar o pecado, apontar os erros que Deus o mostra e conclamar o povo para uma mudança de vida. Inclusive não está na nossa leitura prevista, mas você pode ler depois, você vai ver quão duras são as palavras que Isaías tem que dizer para esse povo, para que eles se arrependam, para que eles voltem. Ser profeta não era tão popular não. Ser profeta envolvia ser indigesto em alguns momentos. Ser profeta envolvia a rejeição de algumas pessoas, envolvia perseguição. Ser profeta era abrir mão de algumas coisas. Ser profeta é falar daquilo que as pessoas não querem ouvir. Isso é ser profeta. Mas ao mesmo tempo é levar esperança. Porque quando Isaías vai denunciar o pecado do povo, mandado pelo próprio Deus, é Deus dizendo, eu estou dando uma nova oportunidade para vocês. Se arrependam e voltem. Voltem para os meus caminhos, voltem para o trilho correto. E aí quando Isaías fala esse eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, me envia que eu vou. Isso aqui é uma declaração de obediência do Isaías. Ele é obediente, ele é submisso a Deus, e ele renuncia inclusive aquilo que ele talvez gostaria para fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Isaías vai, mas ele vai no nome do Senhor, mesmo sabendo que seria difícil. Isaías vai. Olhamos bastante aqui para o nosso personagem chamado Isaías, mas quando a gente fala sobre essa questão de chamado de Deus, de vocação, de ser enviado por Ele, eu fiquei me perguntando, e como é que fica o nosso chamado? Como é que fica o nosso chamado diante do próprio Deus? Porque a Bíblia ela vai mostrar claramente chamado, por exemplo, para profetas, para mestres, para vários líderes, está na Bíblia inteira. Mas também olhando para a Escritura como um todo, Antigo e Novo Testamento, nós vemos que aquelas pessoas que creem em Deus, Antigo Testamento, e olhando para o Novo Testamento, aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, cada pessoa, e se você está aqui nesse culto, seja online, seja presencial, se você crê em Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, você também está sendo chamado e enviado. Você também está. Primeiramente nós somos chamados para um relacionamento com Ele, isso é a primeira coisa. O teu chamado primordial é, te relaciona com o próprio Deus, Ele nos chama para comunhão, e Ele nos ama a tal ponto de enviar o seu Filho para morrer na cruz por nós, para restabelecer essa conexão entre nós e o próprio Pai, restaurar um relacionamento. Então Deus quer se relacionar conosco. Com Jesus Cristo nós acabamos com aquele vácuo que aconteceu desde Gênesis 3, do pecado.
Com Jesus Cristo nós temos uma reaproximação do Pai, nós temos acesso ao Pai. Então, em primeiro lugar, Deus quer se relacionar contigo, seja através da oração, seja através da comunhão, seja através da leitura da palavra. Deus quer ter intimidade contigo, fato, seja como comunidade, seja individualmente, em primeiro lugar. E segundo lugar, quando a gente lê Novo Testamento lá em Mateus 28, que é o envio dos discípulos, ele vai dizer: ide por todo o mundo e pregai o evangelho, e sereis minhas testemunhas. Ide e pregai o evangelho, e sereis minhas testemunhas. E esse chamado para ir e ser testemunha, ele não é um chamado só para mim. Ele não é o chamado só para mim que estou aqui na comunidade do Redentor, não é. Mas ele é um chamado que alcança cada um de nós. Porque através de Cristo todos nós somos chamados e todos nós somos enviados. E aí eu me pergunto, eis-me aqui, existem, muito bom, mas não é somente. Ministério ordenado da igreja e envio para campo missionário é uma possibilidade entre tantas. De novo, graças a Deus por elas, mas e se você não fez teologia? E se você não está num campo missionário, como é que fica o teu chamado e o meu? Como é que ele fica? Alguns pequenos exemplos quero te contar aqui da comunidade do Redentor. Por exemplo, nós temos aqui uma equipe que organizou todo esse espaço de culto, inclusive as velas são por causa do domingo da igreja perseguida, o culto hoje à noite. Tiveram pessoas que vieram, organizaram as velas, organizaram o templo, limparam o templo, organizaram protocolos, botaram plaquinha, te receberam. Isso é mais do que arrumar o templo. Isso é servir ao Senhor. Pessoas assumiram isso, dizem: através disso eu quero servir ao Senhor. Nós temos uma equipe de transmissão que você não vê, elas estão lá na salinha, lá em cima. Nós temos o Andreas lá em cima cuidando do som. Isso aqui é mais do que papel burocrático de uma igreja para ela funcionar. Isso é servir ao Senhor. Nós aqui na Redentor, nós temos mais do que 3 pastores ordenados, nós temos uma equipe ministerial chamada por Deus. Nós temos um presbitério chamado por Deus. É mais do que função prática da igreja, é servir ao Senhor. Quem sabe você na sua casa tem tido um movimento de oração pelas pessoas da tua vizinhança, os pedidos de oração do movimento Redentor Ora, você está orando, você está servindo ao Senhor, ajudando a tua vizinhança, servindo ao Senhor. Tem pessoas que têm sustentado financeiramente essa comunidade, e isso é mais do que uma oferta, isso aqui é servir também ao Senhor, através dos nossos dízimos e ofertas. É muito mais do que ministério ordenado, muito mais. E nós fazemos parte disso. Também não precisamos olhar só para Redentor, mas olhando, por exemplo, para fora, a Bíblia vai falar que nós somos sal da terra e nós somos luz do mundo. Nós não somos luz para o mundo igreja simplesmente, mas nós somos chamados a darmos testemunho também fora desse lugar, fora aqui da comunidade. Aqui é bom, mas lá fora também é, anunciar Cristo. Sabe, a gente dá testemunho, denunciar o pecado, viver uma vida conforme a vontade do próprio Deus. Nós somos enviados para o mundo em que nós estamos. Nós somos. Você está sendo enviado na tua vida como bombeiro da cidade. Uau! E lá você é chamado para ser testemunha. Quem sabe você tem um comércio na cidade. Você está sendo chamado para ser testemunha e agente de Deus no teu comércio. Uau! Você está sendo chamado para ser um advogado na cidade, um funcionário de alguma empresa, chamados por Deus para anunciarmos quem Ele é ali onde nós estamos. Anunciar também no nosso lazer, enquanto você joga teu futebol, aqui agora não pode, mas quando acabar a pandemia você pode voltar. Seja com a tua família, na tua casa, com os teus amigos, ser testemunha no cotidiano, seja falando, seja vivendo, seja testemunhando, com a tua forma de viver. E nós só podemos dizer o nosso eis-me aqui por graça. Se nós estamos aqui nessa manhã dizendo: Senhor, eis-me aqui, não é mérito,
não é porque você e eu somos os melhorzinhos da turma, muito pelo contrário, falhos e pecadores. Mas dizer o eis-me aqui é confiar na graça de Cristo. E é mais do que a gente sair daqui e dizer assim, pronto, agora a minha prioridade vai ser Deus. Vai além disso. Quando eu digo eis-me aqui, é mais do que envolver uma prioridade da minha vida, mas é colocar toda a minha vida à disposição do Senhor. Não é dar uma parte da minha vida, mas dar toda a minha vida. É dizer para o Senhor, eu estou disponível. Aonde e como o Senhor quiser. É mais do que a decisão de um dia, é mais do que a decisão de algumas horas, é mais do que uma iniciativa pontual que nós fazemos como comunidade, é dizer, eu estou inteiramente disponível para o Senhor, para ser agente do Senhor onde o Senhor quiser, e se envolver nessas causas do reino, elas podem mexer com as nossas prioridades, quem sabe mexa com as tuas amizades, quem sabe se envolver nas causas do reino seja incômodo, em alguns lugares que você frequenta, porque você não faz tudo o que todo mundo faz. Aí o pessoal diz, mas todo mundo faz. Minha mãe já dizia, você não é todo mundo. A gente segue uma outra direção, a direção que vem do alto. Pode ser indigesto. Pode envolver também ali onde nós estamos, denunciar, nós estamos, sermos sal e luz de Cristo. É teu chamado e meu. Nosso, como pessoas que foram alcançadas por Cristo. Talvez você se pergunte, puxa, mas será que eu dou conta? Será que eu vou dar conta disso quando eu voltar a trabalhar amanhã? Será que eu vou dar conta quando eu encontrar aquele parente chato em casa? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta com um funcionário lá que não está tudo aquilo? Será que eu vou dar conta? Será que eu consigo ser testemunha de Cristo ali onde eu estou e para onde Ele me enviar? Será que eu consigo? Eu quero te lembrar que Isaías não foi enviado porque ele estava pronto. Ele não foi enviado porque ele era bom. Mas ele foi chamado por Deus, Deus o capacitou, e Isaías foi. Foi. Você e eu somos chamados a nos envolvermos na história. E essa história não é uma história paralela. Essa aqui é a história de Deus com a humanidade. Uma só história, e Deus te convida e me convida a fazer parte dela, fazer a nossa parte nessa caminhada. Quando olho para Isaías sendo chamado, capacitado, enviado, é o mesmo Deus que nos envia, mesmo. Ele nos chama, Ele nos perdoa, Ele nos capacita, Ele nos envia, Ele nos direciona. A palavra diz que o Espírito Santo nos dará as palavras certas. É graça, é presente, não é mérito. A gente não é enviado porque a gente está pronto, a gente é enviado porque Deus nos faz estarmos prontos. Ponto. É graça. Quem sabe a nossa oração hoje possa ser, seja aqui em comunidade presencial, seja online. Eis-me aqui, Senhor. Por mim mesmo eu não vou dar conta. Eu não vou conseguir. Eu sou falho, sou pecador, mas eu confio no teu sacrifício. O sacrifício de Cristo na cruz. Eu vou, por tua graça e no teu amor. Eu estou à disposição. Seja no meu trabalho, seja na minha casa, seja entre meus amigos, seja como igreja. Me capacita, Senhor, e me usa. Eis-me aqui. Que Deus nos ajude. Amém.